Muito bem, hein? Bem-vindos e bem-vindas. Todos que aproveitaram esta terça-feira, 22 de agosto, para a gente aproveitar um pouquinho e compartilhar aprendizado, compartilhar experiência, compartilhar dúvida, que Deus sabe que neste momento de mudança em aprendizagem, o que não sobram são dúvidas. Queria agradecer a presença de todo mundo. O que a gente já fez outras vezes, né? Esse Cases by Nove é um nome sexy que, na verdade, é trazer alguém como a Bárbara, que está aqui com a gente, que acabou de um projeto com a gente recentemente, para contar um pouco como foi, para contar os aprendizados, para contar dentro da empresa o que aconteceu. E a gente vai ter um encontro hoje, vai ter um encontro na quarta que vem, vai ser um caso super legal de desenvolvimento de liderança com a Flitcore, com a Sem Parar. E é um grande bate-papo, gente. A gente tem 1h30, talvez seja 1h20, enfim, não passa de 1h30 para todo mundo se conectar. A gente vai deixar isso gravado, então quem quiser ver depois, passar para outras pessoas. Mas é um grande bate-papo. Eu queria começar agradecendo todo mundo. Para quem entrou depois, sempre convido para quem puder abrir a câmera. Quem não puder, não tem problema também. É só porque dá uma energia, né? Paulo Campos fala que isso é por ego, não é por ego. É só para a gente ver um pouco o rosto de vocês. E por vocês um pouquinho também, fala Luiz Henrique. Porque daí também, quando a gente coloca, a gente acaba ficando mais presente aqui, né? Ju, quer dar um bom dia? Uma boa noite, caramba. Quer dar uma boa noite? Boa noite, pessoal. Obrigada por estarem aqui. Esse projeto é bem fresquinho. Eu sou consultora e facilitadora aqui do time da Nove. Esse projeto a gente acabou há 10 dias, né, Bárbara? Tá fresquinho, então a gente não quer perder a oportunidade de compartilhar com vocês. Tem aprendizados, acho que para todos os lados. Vai ser muito bom o bate-papo. Legal. Davi, sentou, sorriu, se apresentou também. Boa noite, pessoal. Davi Rodrigues aqui, sou um dos sócios da Nove, estou super animado para ouvir mais sobre esse projeto. Infelizmente, não pude participar como consultor. Essa é a minha primeira interação com a Bárbara, então estou aqui para mais para fazer perguntas junto com vocês e tentar conectar com os outros projetos da Nove. Muito bom, Davi. Bárbara, já te apresento formalmente, eu vou só dar uma Oi, geral. Conrado, Ok. Davi, Juliana, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigado. Gente, Só dando um oi Bárbara, dá aqui, um oi, perdão. vai. Dá um oi, se Boa apresenta. noite para todos. Bárbara Gomes, hoje atuo como gerente de competências na Michelin e muito feliz de estar aqui podendo compartilhar a nossa experiência, que foi uma grande experiência, né, pessoal? De mudança de mindset interno, um trabalho de mudança de cultura e estou aqui representando um time enorme, diverso, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Obrigado, Bárbara. Gente, desde todo encontro, eu adoro a energia dela. Eu acho que não vou mudar nunca isso. O que a gente vai falar hoje? Basicamente, a gente tem uma das linhas de trabalho da gente. A Nove é acho que vocês estão aqui, vocês devem conhecer, mas a gente basicamente é uma consultoria. A gente se apresenta como um estúdio de cultura de aprendizagem, onde a gente basicamente ajuda as empresas a reorganizarem sua lógica de aprendizagem, a redesenharem sua área de educação corporativa, é um tipo de projeto que a gente faz, e sempre com um olhar de colocar o lifelong learning, né? Putz, alguém falou, meu livro, eu tenho muito orgulho, é um tema que está há décadas aí, mas entrou de repente dentro da do novo paradigma de aprendizagem corporativa. Tanto que a gente fala assim, quero uma cultura de aprendizagem. A gente fala assim, não, deixa eu te contar, você tem uma cultura de aprendizagem. Isso aqui é uma cultura para a aprendizagem. Eles são de preposição. Mas a cultura você tem, ela pode ser boa, pode ser ruim, ela pode te ajudar, pode não te ajudar. E esse caso especificamente foi um caso interessante, o caso que envolveu coragem, porque a gente vai fazer o seguinte, a Bárbara daqui a pouco vai apresentar, e daí no meio eu e a Ju, que tivemos mais no próximo do projeto, vamos
contar um pouquinho também, vamos dar os nossos pitacos, e depois a gente responde a perguntas de vocês e faz algumas conversas. Mas acho que o ponto principal desse projeto é que foi um projeto que, primeiro, vocês vão ver, ele veio como resposta a uma demanda, é uma mudança de cultura corporativa, de cultura de aprendizagem corporativa. Michelin é uma empresa multinacional, como vocês sabem, mas onde a área local tomou a coragem e falou, vou começar por aqui. E Bárbara, especificamente, e o time, teve uma coragem ainda maior, a Tainara, especificamente, porque parte da gestão tinha um pouco de dúvida se era esse o projeto que a gente precisava fazer. E, honestamente, quando a gente vendeu o projeto, quando a gente fez 2 reuniões, assim, gente, vamos ajustar o escopo? Logo no comecinho. E foi muito legal essa conversa de falar assim, putz, olha, a gente ia para um lado que era meio de redesenho, e eu acho que a gente tem que puxar mais para a cultura de aprendizagem e entender o momento, o que a gente precisa fazer. Então, assim, na largada a gente saiu, parou, assim, foram 3 semanas, né, Bárbara, de projeto, a gente sentou e falou assim, precisamos de ajuste de escopo, porque senão a gente não vai chegar onde a gente quer chegar. E vou dar um spoiler da última reunião, onde as pessoas que eventualmente tinham dúvidas foram muito gentis e muito vulneráveis, e falaram assim, eu tinha dúvida desse projeto. E estou feliz de ter confiado no time para o time acontecer. Então é um projeto não vou falar de que final feliz, porque é meio feliz, porque projeto de cultura nunca acaba, né? Mas vou pedir para a Bárbara contar um pouquinho da Michelin. Eu acho que é muito interessante para tanto quem é de consultoria, para quanto quem é de empresa, entender um pouquinho como é que estão vindo esses movimentos de convocações globais para mudança de cultura de aprendizagem e como é que a gente consegue transformar isso em verdade. Bom demais ver um monte de gente do Academy aqui. Obrigado vocês que estão aqui, que voltaram. E daqui a pouco eu vou fazer um jabá da próxima turma. Não vou deixar mais para o final para ficar mais à vontade. Bárbara, o palco é teu. Seu áudio. Tá no silencioso, Bárbara. Não, deu algum Não. probleminha. Tira Ó, o a melhor fone de coisa, ouvido. Às vezes, tirando o fone, ele vai. Ainda não. não foi. A melhor coisa, eventualmente, é sair e entra. Dá uma saída e uma entrada. Vai lá, Daqui a esperamos pouco. você. Mas, gente, vamos aproveitar este momento, fazer um micro check-in, Oi? então? Me Foi. ouvem? Ouvindo Micro perfeitamente. check-in abortado. Aquelas coisas aquelas coisas que quem sabe faz ao vivo, né, gente? Acontece na hora. Não sei o que houve, foi e voltou do mesmo jeito. Me ouvem bem? Sim. Então, galera, vou quebrar um pouquinho o protocolo, tá, pessoal? Vou pedir para vocês colocarem no chat o que vocês conhecem da Michelin. Vamos lá, para todo mundo interagir, que eu não gosto de todo mundo muito quietinho, não, que o pessoal já sabe. O Conrado falou da minha energia, vocês vão entender mais ou menos ao longo dessa história. Isso aí, Podem chegou escrever facilitando, né, Bárbara? Podem escrever aí o que vocês conhecem da empresa. O boneco. Amo. O chefe é o melhor, Ive. O chefe é muito bom. As estrelas, muito bem relacionado ao guia. Boa. Melhor pneus para veículos. Mozart, você já ganhou meu coração. É francesa, pneus e estrelas. Pneu, boneco e guia. Excelente, pessoal. Eu já gosto de começar com essa atividade pelo seguinte: Michelin, né? Todo mundo ouve falar na Michelin, boneco Michelin, que é icônico, né? Mas mais do que isso, Michelin é uma empresa multinacional de origem francesa, com mais de 100 anos, né? E só no Brasil, se eu não me engano, são 40 anos. A galera que está aí do time, pelo amor de Deus, gente, depois eu corrijo. Mas mais do que ser uma empresa que fabrica o melhor pneu do mundo, o pneu mais seguro do mundo, tem o boneco, tem o guia Michelin, hoje nós nos tratamos como uma empresa de mobilidade. E aí eu trouxe aqui alguns slides, mas coisa rápida, só para ancorar a nossa conversa,
para vocês entenderem o nosso contexto, de onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós queremos ir, quanto a Nove foi primordial nesse apoio, nessa parceria conosco. E aí, quando a gente fala, já está todo mundo vendo a tela? Sim, sim. Boa. Sim. E aí, quando Só a gente... queria dar um spoiler que eu vi que a Tainara entrou, que parece que ela não eu vi tá que no ela tá aí, táxi. tá? Ela Então, tá no táxi indo para o aeroporto. Ela falou que ia acessar pelo celular que ela queria assistir. isso. Só para contar, gente, Tainara é par aí da Bárbara Minha e grande parceira nessa parceirona do aventura. projeto. E aí, Thay, você não fica com vergonha não, tá? Abre o microfone e entra para falar também. E aí vou falar um pouquinho da nossa presença, o nosso contexto. Então, é uma empresa que é uma das... está na lista das 100 melhores empresas do mundo. Tem um faturamento altíssimo, mas principalmente, quando eu falo que nós somos uma empresa de mobilidade, é que a nossa razão de ser é isso que vocês estão vendo na tela. Nós queremos oferecer às pessoas a melhor maneira de ir mais longe. Então, e aí, quando fala de ir mais longe, é alcançar os seus sonhos, trilhar os seus caminhos, independente de estar num veículo motorizado ou de você ter um sonho na sua carreira. Então, o nosso objetivo, enquanto empresa, é justamente esse, trazendo valores que são o nosso valor primordial ao respeito. E aí, quando eu falo em respeito, estou falando em respeito à pessoa, e aí na figura de colaborador, na figura de cliente, respeito aos acionistas, respeito ao meio ambiente e respeito aos fatos. E por que eu trago isso? Porque é isso que pulsa no nosso sangue. É por isso que nós somos movidos e nós somos orientados dentro da empresa, né? Então, temos uma presença global de mais de 120 mil colaboradores. Na América do Sul, nós somos mais de 8 mil pessoas, tendo aí um centro de 6 unidades de produção, 2 unidades de beneficiamento de borracha natural. Então, nós chamamos de plantações, né? As nossas plantações em Igrapiúna e Soretama, elas nos ajudam a iniciar esse processo. Então, parte do material dessas nossas reservas, eles vêm do látex dessas seringueiras, e nós trabalhamos em todo o processo. E, a longo prazo, o que nós queremos? Nós queremos ter que um futuro tudo seja totalmente sustentável dentro do nosso processo. E aí, quando a gente fala de ser tudo sustentável, nós temos um sonho. E o nosso sonho, quando a gente fala em nosso sonho, é o que no mercado a gente conhece como nosso planejamento estratégico. E quando nós falamos em planejamento estratégico da empresa, nós estamos pensando no nosso legado para 2050. E quando a gente fala no nosso legado, a gente entende que é o tudo sustentável. E dentro desse nosso sonho, nós temos 4 fronteiras. Dentro essas fronteiras, elas são: tudo que nós produzirmos até lá precisará ser infinitamente reciclado, a nossa atividade humana vai reverter o aquecimento global, todos viverão mais saudável e por mais tempo, e todos nós teremos a mesma chance de ter um trabalho que amamos. Então, quando a gente olha para essa fronteira, nós estamos olhando para a transformação de pessoas através da aprendizagem. E aí, quando eu olho para essa fronteira, quando eu olho para esse sonho, nós temos uma visão que é a visão Michelin em movimento. Que eu sei que eu tenho aquele sonho em 2030, e aí as pessoas falam assim: mas 2030 está muito longe, né? Aí eu encosto e espero um pouquinho, né? Não. Então, vamos trazer mais um pouquinho. No próximo slide, a gente consegue ver as nossas ambições para 2030. Que é para que eu chegue lá no sonho de 2050, que é um futuro totalmente sustentável, eu preciso ter no nosso foguete, que é o foguete Michelin, os 3 propulsores, que são pessoas, performance econômico-financeira e planeta, juntos. Se um desses propulsores falharem, se um desses propulsores parar de funcionar, esse foguete não sobe, né, gente? Não tem foguete que sobe ali meio cambeta, não tem isso. Então, eles precisam estar em equilíbrio constante para que eles juntos consigam levar essa potência que é a nossa empresa para alcançar o nosso sonho. Mas, Bárbara, como que a gente faz isso? Porque nesse nosso plano Michelin em movimento, tudo acontece com, em torno e além do pneu.
Então, lembram quando eu falei que nós somos uma empresa de mobilidade? É porque hoje nós não fabricamos apenas pneus. Vocês veem os símbolos de algumas empresas que fazem parte do grupo. A Sascar, hoje, ela é a Connect Fleet, mas vocês conseguem ver que com o pneu, nós fabricamos pneu sim, mas também temos possibilidades e produtos voltados para a gestão de frotas, gestão da qualidade do pneu, esteiras para mineração e além do pneu. Então, no nosso grupo, nós temos possibilidade de fabricação de tecido para navio, fabricação de hidrogênio, pensando em pneu para carro elétrico, porque não dá para ser um pneu igual para o carro que nós consideramos comum, que é mais comum para nós hoje, porque o carro elétrico ele é mais silencioso, então o pneu não pode fazer barulho. Então, nós temos um centro de pesquisa analisando as demandas que vêm do cliente, para que a gente consiga atender essa demanda e consiga ter, em 2030, de 20% a 30% do nosso faturamento vindo das ações de entorno e além do pneu. E aí, dentro daquele foguete, nós temos um painel de controle. E aí, esse painel de controle que nós chamamos são essas alavancas de transformação. Para nós colocarmos em prática, nós temos essas 6 saídas. Então, eu vou pensar, quando eu olho para o negócio, eu vou pensar em acelerar a inovação, uma empresa orientada a dados, o Agile Michelin. Quando eu penso no meio ambiente, eu vou trazer todos pelo meio ambiente. Quando eu olho para o meu cliente, eu preciso de ações voltadas para o cliente no centro de tudo. Mas, pessoal, nós entendemos, enquanto empresa, que nada disso funciona se eu não tiver pessoas responsabilizadas, com a atitude de dono, vou aprofundar mais à frente, mas a alavanca Eu Sou Michelin está intrinsecamente ligada ao papel que nós, enquanto funcionários, desempenhamos dentro da empresa. Então, eu preciso de pessoas, de equipes responsabilizadas e pessoas altamente qualificadas. Quando eu falo em qualificação, eu aprofundo, vamos esmiuçar um pouquinho dentro da alavanca Eu Sou Michelin. Então, nós acreditamos que são as pessoas que movem uma organização. Nós precisamos de profissionais que desenvolvam o sentimento de dono, que trabalhem através do nosso modelo de comportamento, né, que é o iCare, e dos 3 comportamentos prioritários para as equipes, trabalhem com inteligência coletiva. E nós precisamos que os nossos talentos estejam em movimento constantemente. E aí, para isso, nós temos algumas prioridades para a América do Sul. Quais são as nossas prioridades? Talentos. Lembram que eu falei de pessoas, equipes responsabilizadas e pessoas qualificadas? Eu tenho que ter os meus talentos prontos para as oportunidades que surgirem dentro da empresa e para manter a sua empregabilidade. Nós precisamos ser cada vez mais diversos, mas não só diversos, que nós estamos avançando na diversidade, mas nós precisamos ser inclusivos. Nós precisamos pensar no futuro do trabalho, garantindo um ambiente de segurança, não só segurança física, mas também segurança psicológica. E aí, linkando com o nosso contexto, com a nossa realidade, nós entramos no Learnability, que é o nosso projeto L3M. Gente, esqueci de contar para vocês, Michelin adora a sigla, tá? E o que é o L3M? É o Lifelong Learning, que são os 3 L's, e o M de Mindset. Só que o grupo trouxe esse desafio para nós, e aí nós levantamos a mão, queremos participar, a América do Sul quer participar desse projeto, quer a nossa zona geográfica quer ser uma das equipes piloto para implementar o Lifelong Learning Mindset, essa cultura L3M para o seu público. Mas só que para isso eu precisava entender como a gente aprende. Dá para fazer sozinho? Dá. Mas será que seria com qualidade? Não sei, não tínhamos a expertise necessária. E aí eu vou fazer um jabá, tá, Conrado? Assistindo o Control to Future, que é apresentado pela Nove, a gente falou, gente, é isso, a gente está falando de cultura, a gente precisa trazer. E aí começamos a pesquisar. Eu lá atrás, eu vi a professora Rosana aí, fui aluna também da metodologia 6Days, então eu já conhecia mais ou menos. Eu falei, cara, vamos ver, vamos fazer. E isso trouxe, era uma novidade para dentro da equipe.
E vamos ouvir, vamos conhecer outras consultorias, e aí ouvimos, quando conhecemos a Nove, eu, Tainara e o restante da equipe, a gente fez, cara, é isso que a gente precisa. A gente precisa de um diagnóstico para entender a nossa cultura, identificar quais são as nossas práticas, se essas práticas elas estão adequadas com a nossa realidade. Qual é o impacto que hoje a nossa estratégia de aprendizagem rende para o negócio? A partir daí, o que a gente vai fazer? A gente entende a nossa cultura. Eu vou precisar me alinhar estrategicamente. Eu vou precisar co-criar, porque sozinho não adianta, você não pode depender de um único saber. Você precisa trazer outras pessoas, uma equipe multidisciplinar para te apoiar, para ter outras visões, para, a partir daí, construirmos um plano de ação. E a Nove, quando veio nessa parceria conosco, nós trouxemos a ideia inicial, e aí, na primeira proposta, a gente fez, poxa, peraí, quando a gente ouve, né, a ideia que nós tivemos no início, quando nós ouvimos, não, mas peraí, não é bem assim. Pô, Conrado, vem, vamos lá, vamos conversar, vamos ajustar, e aí ajustamos a rota no meio do caminho, e isso é aprender. E isso é fazer parte. Isso é lifelong learning. E eu entro sem saber, ao longo do caminho eu vou me desenvolvendo, eu vou entendendo a minha realidade, o meu contexto, eu vou ouvindo pessoas e, a partir daí, eu vou avançando. E, pessoal, foi muito bom, porque na fase do diagnóstico nós tivemos painéis com os mais variados tipos de profissionais. E aí foi do nosso presidente ao time que estava no operacional, o time que está no chão de fábrica. Como as pessoas percebem. Fui extremamente rico. Eu e Tainara, sempre depois dos painéis, a gente parava para conversar, eu fazia, cara, eu não sabia disso, eu aprendi isso hoje. Bárbara, você sabia dessa questão do futuro, de onde a gente quer chegar? Então, a gente não sabia. A empresa, ela é conhecida, sempre foi conhecida internamente como uma empresa formadora, como uma empresa que foca no desenvolvimento do profissional. E, pessoal, eu vou abrir aqui um parêntese, né, que foi um ponto de vulnerabilidade meu. Quando eu cheguei, você é acostumado de mercado, gente, eu tenho que entregar resultado. Já cheguei há 3 meses, eu tenho que entregar meu resultado. E eu ouvi o tempo inteiro dos profissionais, respeita o seu momento de aprendizagem. Senta, lê, conhece, faz a sua dublagem, que é a passagem, né, de posto da pessoa que estava anteriormente na minha posição para a posição que eu estou assumindo. Calma, que você vai ter tempo para entregar o seu resultado, mas você precisa conhecer o negócio. Várias vezes a minha liderança, os meus pares me deram uma freada, porque eu sou meio speed racer, né? Quando vejo, já estou indo, estou lá na frente. E aí voltavam. Então, ali eu já comecei a entender o nosso DNA, que nós somos focados no desenvolvimento dos profissionais. Mas o nosso desenvolvimento ainda estava muito preso ao formal, à sala de aula, a uma pessoa em pé passando conteúdo e a outra sentada anotando, e depois saiu dali, ó, beijo, tchau, vai ser feliz e vamos ver o que acontece. E nós entendemos, principalmente, né, num contexto pós-pandêmico, que isso já não encaixava mais. E ouvindo os painéis, participando dos painéis, ouvindo as pessoas nos workshops e na nossa pesquisa, né, que aí a pesquisa, quando eu chegar na pesquisa, também foi um ponto incrível para nós, mas lendo e ouvindo todos os dados que nós compilamos dos profissionais da região, nós entendemos que as pessoas aprendem muito no dia a dia. Só que na nossa cultura, a gente acaba achando que isso não é desenvolvimento, que isso não é aprendizagem. Eu olho exclusivamente para a aprendizagem dentro da empresa, como quando eu sento na minha escola de formação, eu sento na sala de aula e tem um instrutor passando conteúdo para mim. E aí nós entendemos que nós precisamos dinamizar e trazer esse novo momento. E aí, quando nós lançamos a pesquisa, eu e Tainara começamos assim, ó, mais um momento de exposição. Hein? Eu e Tainara começamos, será que a gente vai conseguir? Cara, se a gente conseguir 10% dos colaboradores, tá bom. Vamos fazer, eu sou de humanas, né, gente? 8 mil, 10%, pô, tô no lucro, né? Vamos pensar, 800 pessoas, pô, tá legal. Nós tivemos 1.215 respostas. Os profissionais respondiam, eu vi operador sentando com o monitor para entender qual era a pergunta, para fazer, e eu quero participar, eu quero entender, eu quero fazer diferente, eu acho que a gente pode fazer diferente. As pessoas são apaixonadas pela empresa, são apaixonadas pelo que a empresa faz e pelo que a empresa ainda pode fazer. Então, nesse momento, nós entendemos que, cara, é isso que a gente precisa.
E aí, com essa variedade de resposta, nós temos pessoas dos nossos 6 sites espalhados, né, pelo Brasil. Então, nós conseguimos extrair dados para trabalhar de acordo com a realidade de cada site. Porque, às vezes, a necessidade do site de Campo Grande pode não ser a mesma necessidade do site de Manaus, por exemplo. E aí, você entende que consegue adaptar, nós podemos adaptar a linguagem, adaptar as nossas ideias, mas que a mensagem a ser passada vai ser a mesma para todos os colaboradores, dadas as devidas proporções. E aí, pode passar, por favor, Ju? Tainara não fala, mas quer escrever, né? Eu já vi ali. E aí, a partir disso, nós pensamos no nosso planejamento estratégico, né, com a Nove, e dentro desse planejamento estratégico, e foi novidade para mim, porque eu não conhecia, aí se vocês quiserem complementar, Conrado e Ju, no nosso planejamento estratégico foi usado o planejamento estratégico adaptativo, não é isso, gente? Porque Isso. tudo muda constantemente. Então, nós construímos o nosso propósito, construímos as nossas crenças, os desafios para 3 anos e as intervenções. Então, nós relacionamos o propósito, as crenças, os desafios e as intervenções com o que nós temos hoje dentro da empresa, com o nosso modelo de comportamento, que é o iCare, com as nossas alavancas de transformação, que eu apresentei para vocês anteriormente. Então, está tudo interligado, está tudo trabalhando junto. E dentro das intervenções, nós temos, eu não sei, dentro das intervenções, nós temos. Eu vou voltar nas crenças, Gil, pode até deixar ali nas crenças. Dentro das intervenções, nós temos uma série de ações relacionadas à narrativa de aprendizagem, relacionada às práticas de TID, ao workplace learning, ao papel da liderança e autonomia de aprendizagem. Mas não adiantava eu apresentar diretamente a intervenção se eu não apresento o propósito e as nossas crenças. Bárbara, que lindas as crenças da Michelin. Linda, né? Também acho. Vocês já têm tudo isso aí? Ainda não. Principalmente essa crença aqui, ó, como erro são oportunidades de aprendizado. Nós somos, grande parte da nossa história é dentro de um contexto industrial, e nesse contexto industrial nós temos um indicador, que é o indicador de bom da primeira vez. Ou seja, o ideal, né, que a fabricação do pneu ela percorra um processo de que o pneu, quando ele sai lá no cozimento, ele saia bom, ele saia sem problemas de qualidade, já pronto para ir para o cliente. Esse é o indicador que é medido dentro das usinas. E isso acabou sendo absorvido pela cultura. Então, eu tenho medo de expor o meu erro, de expor a minha vulnerabilidade. E nós entendemos hoje que nós precisamos falar sobre eles como oportunidade de aprendizado, como forma de fazer diferente, como errar rápido para corrigir rápido. A metodologia ágil está aí e nos ensina isso. E aprender merece um tempo de qualidade. É um dos nossos pontos de dor, né? Eu ter tempo para me desenvolver. Como eu vou fazer isso dentro do meu horário de trabalho? Ainda estamos, quem tiver ideias, pessoal, pode compartilhar no chat, porque aqui é uma roda de conversa, tá? Mas eu preciso criar um ambiente propício para que as pessoas possam se desenvolver. E aí, trouxemos como crença também que todos têm algo para ensinar e aprender, que o aprendizado é um processo contínuo e ele ocorre em todos os lugares. Então, quando eu falei para vocês da aprendizagem formal, hoje a gente traz na nossa crença o seguinte: isso que você está fazendo, você saiu da sala de aula e você vai acompanhar um tutor no dia a dia, como ele faz uma venda, como ele chega numa revenda, quem é da força de vendas, quando eu vou trabalhar com um tutor na operação, no chão de fábrica, aquilo ali também faz parte da sua aprendizagem. É informal e você está aprendendo, você está colocando em prática o que você viu na teoria. E também entendemos como crença que a inovação ela acontece com experimentação. Então, o nosso objetivo é mostrar para as nossas pessoas, é mostrar para o nosso time que nós temos, tudo que nós fazemos hoje é aprendizado. E nós precisamos continuar aprendendo para manter a nossa empregabilidade, nossa relevância, tanto para dentro da empresa como para o mercado de trabalho também, por que não? E assim, a parte que mais trouxe frio na barriga, além de todos esses workshops que a gente fazia, né? Que aí o pessoal da Nove, gente, colocava a gente para pensar. Eu ficava nervosa, porque aí, às vezes, sob pressão, a ideia não saía, eu precisava respirar, vinha para casa
Depois eu voltava, não, eu pensei, eu tive uma outra ideia, eu li, eu reli, eu acho que nós podemos escrever de uma outra forma. Mas o frio na barriga foi a hora de prototipar. Porque você idealiza tudo, Ô, você... Fala, Bárbara, deixa eu fazer uma respirada antes da prototipação, pai, fala. que eu queria fazer 3 comentários. O primeiro, meio para todo mundo, assim, acho que está claro, até a Ivy falou aqui da narrativa, né? Primeiro, acho que o conhecimento da Bárbara sobre o negócio. Em nenhum momento a gente tinha dúvida que a gente estava falando de um dos pilares do negócio. Não era uma ação de treinamento. Então, assim, essas duas coisas juntas, a primeira é, ela sabe do que ela está falando e a gente sabe que não são todas as pessoas da nossa área que têm esse conhecimento, essa profundidade do business e de como a aprendizagem vai alavancar. O segundo ponto diz respeito até ao planejamento estratégico adaptativo. A gente se inspira na Noble, para quem quiser pesquisar, NOBL, e a gente colocou um time sênior na sala para fazer algo que a gente não faz em todos os projetos. Foi muito em relação à nossa conversa, assim, gente, a gente precisa sentar junto e conversar para definir. Mesmo, volta um slide lá, Ju, por favor. Inspirar pessoas a fazer o melhor trabalho em suas vidas por meio da criação de experiências de aprendizado que estimulem o desenvolvimento contínuo para juntos alcançarmos nosso sonho. Nosso sonho é um termo da É o que nós Michelin. usamos. Então, é uma discussão que pode ser uma discussão muito tranquila. Até essa frase está pronta, mas o processo de construção, a escolha das palavras, o processo é tão importante quanto o resultado. As crenças embasam as intervenções, né? Então, quando a gente tem essa crença, assim, bom, legal, mas o que a gente faz para todos aprenderem e ensinarem? Que ação que a gente está fazendo? Porque se eu tenho uma universidade corporativa onde eu defino todos os temas, eu estou indo contra essa crença, então eu não acredito. Tem uma coisa que é muito legal aqui, foi trabalho, e que até acho que eles foram exagerados, é, indicadores. A gente nunca tem indicador. Pra vocês terem uma ideia, gente, então, a gente tem embaixo das crenças 3 espaços onde a gente vai ver os objetivos de negócio e a cultura de aprendizagem que a aprendizagem corporativa pode impactar. A gente olha para upskilling e reskilling, que é o mais óbvio, né? Que é como é que você faz essa qualificação. A gente olha para a experiência do aprendiz como um todo, a gente sabe que a aprendizagem gera engajamento, gera marca empregador e por aí vai. E a gente olha para o negócio. Normalmente, né, Ju, é um parto com os indicadores. Com a Esse Michelin, desafio foi cortar indicador, foi né? cortar indicadores. Mas essa visão, né, o vínculo com o negócio, essa visão da Bárbara e do time com o negócio é muito forte e a Michelin tem ferramentas, tem um painel, elas têm acesso a indicadores, né? Então, eles tinham muitos indicadores e poucos vocês terão que ir atrás de como elaborar, mas muitos já estão disponíveis. Aproveitar indicador que já existe, né? Isso. Enfim, antes de continuar da prototipação, que eu acho uma parte super relevante, fundamental, eu queria destacar esse ponto, de, assim, tem que estar absolutamente conectado com o negócio. Obviamente, o fato de ter vindo de fora deixa claro que eu estou vendo até outros clientes aqui que estão fazendo um trabalho no sentido contrário, de baixo para cima, né? Querendo mostrar a relevância. Mas quando a gente mostra a relevância a partir de dados de negócio, é difícil discutir, né? Gente, quando a gente pensa Michelin como empresa de mobilidade, como é que chega lá sem aprendizado? Não chega. Não chega. Porque há 10 anos a gente sabia fazer pneu, hoje a gente sabe fazer um monte de coisa. E para chegar em 2050 tem outras tantas coisas. E tem um último aspecto das crenças, do manifesto que a gente vai ver daqui a pouco, e sempre quando a gente faz isso, tem que ser algo que a gente não está lá ainda. É aspiracional, né, Bárbara? Então, e esse aspiracional é bom, porque ele move a gente. Não pode ser aspiracional tão distante que a gente fala assim, tá brincando? Mas tem que ter aspecto aspiracional, enfim. Eu queria só fazer essa vírgula, porque me encanta muito tua visão de negócio e como a área de aprendizagem como um todo, enfim, a conversa é uma só, né? Mas continua, conta. Deixa eu A só gente tem completando o seu aspiracional, falar mais uma coisinha, porque acho que tem, lembrando, né, tem as crenças, mas tem toda essa costura, tem esse storytelling da Bárbara, quando a gente chega aqui no propósito, nas crenças, é a junção, né, de 3 P's, 6 alavancas, visão 2050,
com a nossa visão de cultura de aprendizagem madura e com essa aspiração. Então, a gente vê tudo isso, a gente que mergulhou vê tudo isso refletido em todas essas frases. Então, é uma escolha cuidadosa de cada palavra mesmo. E com o time, e acho que outro aspecto foi a escolha. Em cada, o Conrado disse que teve um workshop com um time sênior, mas a gente teve 3, 4, 5 workshops com times diferentes, escolhidos a dedo, para a gente entender quem que poderia contribuir com cada tema, né? E trazer outras visões, né, pessoal? Porque, assim, em alguns momentos a gente sentia um incômodo que nos workshops vocês tiravam a gente da caixinha, né? Porque às vezes as respostas eram muito parecidas dentro do workshop, tá? Estava todo mundo muito condicionado a responder automaticamente. Aí vocês vinham, né, com a didática e pensando diferente, e aí a mente ia abrindo, as conversas iam fluindo. E, assim, no início, como eu falei anteriormente, nós lutamos, batalhamos aí para começarmos esse projeto, para trazer o diagnóstico, porque, como eu falei anteriormente, então nós somos de uma empresa historicamente industrial, historicamente de pessoas que são, eu quero ver para crer. Eu entendi que a gente vai chegar até lá, mas como que vai chegar? Como vai ser isso? E aí mostrando para as pessoas aos poucos, trazendo Tainara, né, que aí é a minha parte racional, né, que eu sou da emoção, e vamos embora, e Tainara vai e coloca no papel. Então, Tainara fazia uma matriz, olha, nós fizemos essa entrega, agora o próximo passo é essa entrega, então as pessoas começaram a ver tomar forma. E quando você falou, Ju, do negócio, de ver toda essa mensagem que a gente quer passar relacionado à nossa estratégia de negócio, hoje, o nosso principal desafio é dar sentido para a nossa estratégia de recursos humanos, né, que é uma estratégia global, e nem sempre as demandas e as orientações elas vêm juntas. Então, quando ela não vem junta, para o colaborador, para nós faz total sentido. Mas para um colaborador que recebe aquela informação, ele vai dizer assim, gente, é mais uma coisa, eu vou para qual lado? Eu vou para o comportamento, eu vou para a cultura, e a ideia era justamente linkar todas essas informações para as pessoas entenderem que era algo único. E quando a gente fala também, falando de negócio, nós também, já conhecendo o nosso público, nós fizemos uma convocação geral, mostrando para as pessoas que esse projeto não era um projeto do RH, é um projeto da empresa, é um projeto da organização. A empresa precisa sobreviver mais de 100, mais de 200 anos no mercado. E, para isso, nós precisamos de profissionais que sejam relevantes. E, para eu ter profissionais que sejam relevantes, eu preciso desenvolver a mentalidade de aprendizagem contínua. Então, fomos dando sentido para as pessoas, mostrando o que nós estávamos fazendo, e sentando, e vindo top-down, e qualquer formação que a gente participa, a gente fala, finge que é fofoca e conta para todo mundo. Está vindo aí o projeto L3M, está vindo o Talent Campus, que é a nossa universidade corporativa. Vai contando, nós estamos mudando a nossa estratégia. Fomos pegando alguns treinamentos, alguns programas de desenvolvimento, como piloto, já mudando essa estratégia. E isso começou a fazer o movimento. Então, nós viemos de cima e nós começamos a mexer na base também, para que as pessoas entendam que elas estão juntas, caminhando e evoluindo juntas para o sucesso do negócio. E aí, eu falo muito, tá, gente? Qualquer coisa, vão perguntando, vão falando aí. E Passa aí, aqui? pode passar. E aí, falei de crenças, falei do nosso scorecard, né? Falando dos nossos indicadores e olhando para eles depois com mais carinho. Mas como eu vou passar, né? Para tentar reduzir, porque são indicadores para tudo, mas como eu vou passar essa mensagem para as pessoas? Como eu vou fazer uma mensagem que encante as pessoas e que elas entendam que faz parte do negócio? E aí, depois de muitas dúvidas, de muitas conversas, de muitos workshops, e vai e volta e traz uma pessoa que não participou, leu, dessa vez eu não gostei, eu acho que essa palavra não ficou legal. Compartilha com todo mundo, leva para o diretor, leva para o gerente, para ouvir e dar possibilidade das pessoas se sentirem participando, né? Porque é algo que você constrói junto, você se engaja. E aí nasceu o nosso manifesto, né? Então, dentro do manifesto, né, eu vou ler para vocês porque ele me emociona. Então, na Michelin, estamos sempre em movimento, saltamos de um desafio a outro,
abraçando o desconhecido e transformando em oportunidade. Aqui o erro faz parte do percurso, afinal, para inovar é preciso experimentar e integrar os aprendizados que vêm de cada experiência. O aprendizado na Michelin acontece o tempo todo. Aprendemos fazendo, colocando na prática, desdobrando cada conhecimento em ação. Nessa jornada, estamos todos no mesmo foguete, voando em ritmos individuais, mas unidos por um universo de colaboração. Porque a melhor maneira de ir mais longe é indo juntos. Gente, eu sou apaixonada por esse manifesto, porque ele diz muito de nós, enquanto colaboradores, ele diz muito de nós enquanto time de treinamento, desenvolvimento e recrutamento e seleção para a América do Sul, e ele diz muito do que nós esperamos de cada um dos profissionais. Então, quando você olha lê o manifesto, né, nós vamos começar, né, já essa semana já conversamos com o nosso time de comunicação, então já vamos começar com a campanha e o festival de aprendizagem, e a gente quer que as pessoas se encantem como nós estamos encantados. Foi difícil no início, né, mostrar para as pessoas que faz sentido, que dá resultado, que tem a entrega, mas só aconteceu porque nós tínhamos pessoas apaixonadas e que faz sentido e que compraram a ideia junto conosco, nossos apoiadores, e depois você vê que você ouvir da sua liderança, você ouvir da diretoria que, olha, eu no início eu achei que não funcionaria, mas eu vejo que faz total sentido. Né? E aí, quando nós fomos para a prototipação, né, voltando aí da prototipação, eu falei assim, cara, e agora? Eu confesso, né, gente, que eu falei assim, gente, essa rede de gestores nesse formato, como é que eu vou falar com esse público? O que eu vou levar? Eu falei, não, e eu sou a pessoa que precisa ter algo ali para ancorar escrito, para qualquer coisa, tira uma carta da manga e a gente começa a conversar. Pessoal, eu fiquei com a responsabilidade da rede de gestores e outros pares com outras intervenções, né? E aí a minha experiência com a rede Bárbara, de gestores foi incrível. Fala, Conrado. deixa eu só fazer uma explicaçãozinha antes de você falar da rede de Sim. gestores. Quando a gente faz um projeto desse, gente, a gente tem aqueles espaços de intervenção que a Bárbara falou, né? Criar uma narrativa, definir papel de T&D, e não é definir o papel de T&D, mas intervenções para que o papel de T&D apoie essa narrativa, definições para que a liderança apoie essa narrativa. Então, a narrativa é meio uma busca, e a gente vai olhar nesses 4 passos de intervenção, mais uma vez, papel de T&D, liderança, workplace learning, o aprendizado informal no trabalho, e a autonomia do aprendiz da aprendizagem. Como entrega, a gente cria, obrigado, a gente tem aqui esses espaços de intervenção, né? Então, os da direita são os espaços de intervenção, que eles impactam a gente, mas não tem como a gente impactar de volta. A estratégia do negócio, a gente bebe. Cultura organizacional, a gente bebe. Fora da empresa, o espírito do tempo, né? A maneira como o mundo se comporta hoje, e a visão de educação da sociedade, a gente assume que elas existem. Essas 3 à esquerda que a gente está falando. E aí o que a gente faz é, junto com o time, a gente traz muito da nossa experiência para o festival de aprendizagem, a gente sempre sugere, porque é um marco, né? Mas a gente vai junto com o time. Quantos, Ju, você lembra quantas intervenções a gente propôs nesse projeto? São 10 10. intervenções. 10, São 10 11 intervenções. se a gente contar com o manifesto, né? É Isso. boa. E é assim, o manifesto, ele tem esse é o texto dele. Como é que a gente divulga isso? O plano de comunicação do manifesto, por si só, é uma intervenção. Então, isso tem que acontecer ao longo do tempo, não precisa ser tudo de uma vez. A gente sempre fala que cultura de aprendizagem não é um projeto, ele é o começo de um novo processo. Para o L3M estar de pé, a gente não vai fazer alguma coisa, vai fazer vários projetinhos. Ele é um jeito de olhar o processo, né? Então, quando a Bárbara fala da prototipagem das intervenções, é porque a gente cria intervenção, mas precisa saber se cola na cultura. Aí, o que elas fizeram é o que a gente pede para todos os clientes fazer, e muitos fazem, e quando faz, funciona muito. Porque ela fez, conta aí como é que você fez, ela fez do jeito mais lindo, que foi mais simples possível. Explica o que é a rede de gestores, Bárbara. E assim, eu acho que o mais interessante, pessoal,
é a simplicidade das intervenções. Então, não é algo que eu tenha que pedir budget, que nós sabemos, né, o quanto é desafiador quando envolve a questão de orçamento. E o que é a rede de gestores? De uma forma geral, tá? Para nivelar o conhecimento de todo mundo, é criar um ambiente seguro para que lideranças diversas, de diversos pontos, não necessariamente da mesma equipe, então que eu tenha pelo menos um profissional localizado em cada uma das nossas regiões, e aí vai do nosso prédio administrativo na Barra, de Manaus, Guarulhos, de Campo Grande, de Resende, e de vários níveis de liderança, para que eles se reúnam nesse ambiente ao longo aí de 4 encontros, né, Juda? Ao longo desses 4 encontros, um grupo máximo de 10 pessoas, e que eles compartilhem os desafios, as dores, e que eles se apoiem, e que abra esse espaço para que eles possam se encontrar. E aí, tínhamos essa ideia, né, pessoal? Aí eu falei, gente, como é que vai ser isso? Conheço meu público, como é que vai ser? Tainara, eu vou, Tainara. Aí Tainara, nessa época da prototipação, Tainara me faz o favor, gente, de tirar férias. Eu falei, eu vou ter que ir sozinha, né? Então, vamos lá. Vou no jeito. Eu falei, ó, tá, eu vou. Aí ela, me conta. Aí fiz primeiro encontro, expliquei o porquê que eles estavam ali, expliquei fiz todo o contexto histórico, né, de onde nós queremos chegar, do diagnóstico que nós estávamos fazendo, das ideias de intervenção. Pessoal, lembra do material que eu falei que eu preciso levar um material? Não usei nada, porque as pessoas começaram a compartilhar, a trocar, e a ideia inicial era que esse encontro fosse online, porque tem pessoas de vários lugares. Pessoal, os gestores gostaram tanto da possibilidade de estarem juntos que eles pediram uma data prévia para eles se encontrarem presencialmente. E ali eles já começaram a pensar e conversar, um foi contando do desafio que tem na sua equipe, e esse desafio eu tenho também. Então vamos fazer o seguinte, esse vai ser o nosso projeto, no próximo encontro cada um já traz uma resposta de como a gente pode ajudar. E qual era a dúvida? Como eu faço para engajar a minha equipe no autodesenvolvimento? Dali, eles criaram um grupo e eles vão falando dúvida de política, aonde encontra política, o que eles vão fazer, o relacionamento, gestão de conflito por causa de gerações diferentes no time, e começaram a fluir os assuntos, e as pessoas já saíram dali querendo um próximo encontro, querendo marcar a agenda e pedindo o benchmarking com alguém que venha de mercado. Isso já estava previsto, mas eu nem falei. Eu falei que no final a gente poderia fazer um café diferenciado. Não, traz alguém de mercado para nós fazermos um benchmark. Eu falei, gente, tá lindo isso, porque eu já tinha essa carta na manga para apresentar e nem precisei. Então, aí você começa a ver que todos, independente do caminho e do nosso início, todos nós podemos aprender, independente do tempo de carreira. E aquilo ali, eu saí do encontro mandando mensagem para Tainara. Tainara, desculpa atrapalhar essas férias, foi incrível. É isso. Ela, mentira, me conta. E a gente começou a falar. O nosso foco nas intervenções, né, como eu falei, que é uma empresa muito conhecida por formação, mas mais tradicional, nós focamos em algo que traga, que as pessoas vejam valor na aprendizagem informal e na autonomia de aprendizagem. Então, a maioria das nossas intervenções, elas estão no Workplace Learning ou na autonomia. Então, o outro era o Aqui a gente aprende. Fui para uma equipe da fábrica e aí chamei um chefe de ateliê, que aqui para o mercado seria um gerente de produção. Chamei um gerente de produção que é engajado, que apoia, né, e participa, né, para desenvolver as pessoas. Eu falei com ele, expliquei, apresentei o projeto. Ele, vamos fazer hoje, vamos embora. Vamos lá, tem um encontro com todas as lideranças, todos os supervisores de produção, vamos falar com ele, e no final a gente entra com Aqui a gente aprende, que é uma outra intervenção. Ele é um check-out de aprendizagem, né? É um check-out, não expliquei, é empolgação, gente. Ju, vai dando aí os inputs. E aí, no final, a equipe dizia como ela chegou e principalmente, o que eles aprenderam naquele encontro. E, mais uma vez, as pessoas começaram a falar, olha, para mim foi interessante, porque eu aprendi com o meu colega aqui do lado que eu posso fazer diferente, eu queria fazer o perfeito, mas eu consigo ajustar dentro da minha realidade. Eu não tinha pensado nesse dia da semana, usar esse dia para fazer um feedback para a minha equipe, e ali é verdade, eu gostei disso. E aí eles vão se retroalimentando e saíram entendendo que agora essa equipe, quando entra em sala, já faz
O que eu quero ver hoje? E no final, aprendi isso, tô levando, hein? Tô levando o que eu pensei que eu ia ver. E isso nós vamos aos poucos, pessoal. E nós estamos comemorando as pequenas vitórias porque, assim, uma cultura de uma empresa não muda do dia para a noite. A cultura de uma empresa, se você não estiver ali todos os dias reforçando, reiterando, ela vai ser consumida pelo dia a dia, pela rotina. Então, quando você traz um ponto e você encontra os apoiadores certos para fazerem aquilo acontecer, eles mesmos vão divulgando para os outros colegas. Eles mesmos vão dizendo, olha, eu estou fazendo isso com a minha equipe. E aí vem aquele sentimento de, não, se ele está fazendo, eu também posso fazer. E aí você começa tendo os seus... Paulo, a corrente do bem, né? Tendo os seus apoiadores para que você consiga avançar, é esse o caminho, porque as pessoas começam a entender que não é algo que está vindo do RH e eu estou sendo obrigado a fazer. É algo que faz parte do meu dia a dia. Eu estou vendo pessoas que não são do RH com essa linguagem e mostrando que é possível fazer. E assim, como eu falei anteriormente, né, eu estou no time dos que acreditam, eu estou no time, nosso time é o time que acredita que é através da educação que a gente muda o mundo, e sabemos o quanto a educação de base no nosso país ela é defasada e acaba trazendo essa responsabilidade para as empresas. Então, se nós podemos fazer da melhor maneira, nós vamos fazer da melhor maneira. Nós temos aí uma universidade corporativa para colocar de pé aqui na América do Sul, mas nós entendemos que através da cultura, de uma cultura de aprendizagem contínua, vai fazer parte, vai ser leve para que as pessoas consigam entender que faz parte, elas precisam desenvolver cada vez mais o protagonismo na sua aprendizagem. Muito incrível. Ai, gente, falar o quê? O que a gente fala numa hora dessa? Eu falei Não fala muito, né, nada, gente? né? Desculpa. Não falou nada. Mas é porque é a fala de uma pessoa apaixonada pelo que faz e pela ideia e pelo que acredita, né? O nosso time é assim. Aqui, galera, acho que a gente podia começar a abrir o microfone, né? Ouvir um pouco do pessoal aqui, se tiverem dúvidas, se tiverem apreciações. E enquanto vocês estão preenchendo, eu vou compartilhar aqui alguns insights, né? Ouvindo a Bárbara, o Con e a Ju. Um primeiro insight é que fazer acho que umas 2 décadas aí que a gente teve uma frase do Ari de Góes, que é o cara que escreveu o livro The Living Company. Pesquisador mapeando assim, cara, o que faz uma empresa ser sustentável? O que faz ela prosperar? E ele chegou em aprendizagem. Um tempo depois, mais ou menos uns 10 anos atrás, a gente teve o livro Learning or Die, do Edward Hess. Chegou na mesma conclusão. Cara, o que faz uma empresa ser sustentável é a aprendizagem. E a gente está aqui hoje, a Michelin está buscando esse modelo de como é que a gente se torna uma empresa sustentável em vários sentidos, e a gente está abraçando novamente a aprendizagem. Então é uma coisa que não muda, vai passar mais 50 anos e 100 anos, a gente está... Foi uma época de transformação digital, teve uma época agora de AI, teve vários desafios e a aprendizagem ainda está no core ali, né? No core da organização. Um segundo ponto que eu achei muito interessante ouvindo a Bárbara é que eu fui relembrando outros projetos da Nove e um insight aqui é quando a gente começa a tangibilizar a cultura de aprendizagem desejada ou o ecossistema de aprendizagem desejado, o escopo do projeto pode mudar. Porque a gente começa um projeto com um insight. Então, até a Ivy está aqui com a gente, né? A gente está trocando muito na PagoNext, e o nosso viés lá era como é que a gente formaliza mais alguns processos de aprendizagem. Conforme a gente desenhou, a gente percebeu assim, cara, talvez não seja isso. Talvez seja um outro modelo de arquitetura. E a gente começa a reformular. Na CPFL, na Vale, em vários momentos, assim, a gente entende a necessidade e vai prototipando e reformulando. E tá tudo bem, porque faz parte, assim. Então, é meio que para tranquilizar, né? Você que está começando um projeto de cultura de aprendizagem, está tendo que mudar tudo no começo, é normal. Você está entendendo ainda o movimento. Então, a gente pode ir costurando junto. Um terceiro elemento aqui é que a crença, ela vai além de quem somos e ela direciona para a organização que a gente deseja se tornar. Então, esse elemento que a Bárbara trouxe sobre o erro é fundamental, porque você olha e fala assim, cara, essa crença aqui, é isso que a gente deseja, mas a gente não é hoje. Mas não tem problema, porque isso vai ser um direcionador. Então, quando a gente mapeia essas crenças, é importante a gente ter essa clareza. Qual crença já faz parte da nossa cultura hoje e qual crença está direcionando para essa organização que a gente quer se tornar. Daí tem mais
três aqui. Esse da cultura do erro, Bárbara. Vários dos nossos clientes, eles falam sobre isso, assim, essa dificuldade. Principalmente quando é uma área mais industrial, uma área operacional, porque essas décadas atrás, quando a gente fala do erro, o erro vai para um lugar que pode diminuir De recurso risco, né? financeiro, de risco, inclusive de vida. A gente teve na CPFL um exemplo super parecido, e lá eles abraçaram, eles escolheram colocar o valor de abraçar o não saber. Eles disseram, cara, você não sabe, não tem problema, externaliza que você não sabe. E foi essa forma que eles escolheram ali trabalhar com o erro. Aí as duas últimas aqui é que a gente falou muito sobre indicadores, né? E aí tem alguns indicadores que eles são mais difíceis da gente medir. Um deles está no brilho do olho da Bárbara. Porque quando a aprendizagem, a gente junta, né, uma aprendizagem intencional, que é aquilo que a Bárbara quer aprender, quer externalizar, com o aprendizado que acontece de forma não intencional, então acho que a gente pode até usar o termo incidental, ou sei lá, serendipidade, esse aprendizado, ele começa a se tornar exponencial na organização. Mas para isso acontecer, as intervenções, os rituais, eles têm que fortalecer as trocas, tem que fortalecer um ambiente de aprendizado que você fala o que está vivo. E aí vários aprendizados acontecem não porque teve um treinamento super detalhado com essa agenda e com aquele conteúdo. Acontece porque você criou espaço para que isso possa florescer. E esse aprendizado, além dele ser muito rico, ele gera não só brilho no olho, mas ele gera esse senso de pertencimento, essa vontade de estar junto, esse prazer por estar participando da organização. Então, tem vários elementos aqui dessa parte da serendipidade que eu aprecio aqui dessa fala da Bárbara. Então, esses aqui foram os principais insights, e eu vi aqui que no chat brotaram várias frases e perguntas. Quer puxar uma aí, Com? Escolher uma para a gente trazer para a galera? Quero daqui a pouco. Queria só ver quem tem perguntas, comentários. E pode ser perguntas de detalhes. Bárbara, você foi chamada de Bárbara muitas vezes na sua vida, com certeza. Hoje você foi também mais algumas vezes. Mas queria Obrigada, Pedro. só. Eu sempre gosto de dar uns 20 segundinhos. Boa, Rose, faça a sua pergunta, só para a gente ouvir um pouquinho. Boa noite a todos. Boa noite. Desculpa pela câmera, mas que realmente não estou conseguindo logar minha câmera. Gostaria de estar parabenizando Bárbara, realmente, porque eu sinto que no centro de tudo, para você, estão as pessoas. Isso. E isso faz total diferença. Desenhar processos, reinventar uma série de questões, isso daí realmente vem como uma consequência, porque quando a gente coloca as pessoas no centro de tudo, isso começa a fazer toda a diferença. E sempre mantendo essa simplicidade, essa humildade, no sentido de que somos todos, né, aprendizes o tempo todo, né? Então, opa, consegui voltar a imagem, que bom. E então é uma questão que às vezes as pessoas não dão assim grande importância, porque, como Bárbara falou, principalmente na área industrial, é tão atrelado a resultado e tudo é tão mensurado, que realmente as coisas vão ali num outro ritmo, numa outra vertente. Então, quando você consegue efetivamente trazer isso de uma forma, no entendimento de um outro ritmo e valorizando aquilo que realmente precisa, certamente faz a diferença. E aí eu estava vendo aqui num slide que foi projetado ali da cultura de aprendizagem, na parte de influências internas, né, os espaços de intervenção, a autonomia na aprendizagem. Sabemos que isso realmente é uma sementinha que a gente tem que estar ali regando o tempo todo, né? Primeiro a gente planta, depois a gente rega e fica ali, porque a cultura organizacional tem uma influência, né, Bárbara, muito grande nesse Sim, aspecto, para sim. nutrir essa autonomia na aprendizagem, né? Então, quando colocou ali como a autonomia no aprendizado é estimulada e apoiada na organização, eu queria, se possível, ouvir um pouquinho a Bárbara sobre isso. Mais uma vez, obrigada pelo espaço. E tem uma pessoa no chat, obrigada, Rose, que perguntou Obrigada. também o que foi feito. Né? Acho que a Sueli aqui perguntou se essa decisão Sim. investir em cultura de aprendizagem contínua partiu da autodireção. Ah, não foi essa. Peraí, perdi. Maaso, teve uma pergunta similar. Amazo, isso. Ah, tá.
Vamos lá, ainda estamos fazendo, né, Rose e Maaso, né? Como eu falei, historicamente, realmente a Michelin é uma empresa tradicional, então é uma empresa que dizia o que você tinha que aprender, e algumas pessoas nos painéis, né, não sei se a Ju vai lembrar, mas falavam, porque antes era vista como Mãe Michelin, ia dizer o que você tinha que fazer, para onde você tinha que ir, a tua liderança dizia, procura o seu parceiro de desenvolvimento e ele vai te dizer. E aí, só que ninguém para o progresso, né, pessoal? Então, assim como a empresa era uma empresa tradicional, ela também se transformou. E o grupo, né, a nossa equipe, nosso board, né, global, isso veio do grupo, essa ideia de transformação vem do grupo, o grupo vem caminhando para isso, para essa linguagem mesmo do protagonismo, só que ainda era um projeto. E quando falou que era um projeto, nós levantamos a mão porque nós entendemos a nossa necessidade. Porque nessa mudança, né, lá nós chamamos de transformação P. O P de pessoas, né? E aí veio aí de uns 5 anos para cá, esse processo de transformação, e veio uma ferramenta, que nessa ferramenta nós temos um ambiente de aprendizado. Então, eu saí de antes, alguém me pegando na mão, dizendo que eu tinha que aprender, para, agora, vai lá, filhão, vai lá, filhona, tá tudo online, tá tudo no e-learning, e você vai achar. É uma ferramenta excelente? É uma ferramenta excelente. Temos parceria com algumas instituições, algumas plataformas do mercado que estão ali. Nós temos ali a possibilidade de mais de 15 mil conteúdos diversificados para os colaboradores. Só que isso nos gerou uma outra questão. O que eu procuro? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? E aí, mas como é que eu vou fazer? Então, calma. Vamos aos poucos, um passo de cada vez. E aí o nosso papel, enquanto time de gerente de competências, né, dentro de T&D, temos os gerentes de competências, temos os trainers, que são como os instrutores de treinamento especialistas aqui no mercado, e aí os trainers dos mais diversificados mercados, né, de marketing, sales, manutenção, qualidade. Então, essa equipe forma ainda no treinamento técnico, mas ali a gente já combinou que, dá umas dicas do comportamental, tem as trainers comportamentais, abrem um calendário anual. Então, olha, esse tema, e isso vai atrelado às competências que a empresa quer desenvolver. Quais são as competências prioritárias para o negócio? Nós temos o nosso fórum de planejamento da força de trabalho, que nós chamamos de Fórum WP, ali saem quais são as competências prioritárias para os nossos métiers, né, para as áreas principais da empresa. Então, em cima dessas competências prioritárias, nós construímos algumas possibilidades para as pessoas, e a gente, às vezes, vai, pessoal, no trabalho de formiguinha mesmo, sentar do lado de um gerente de produção e falar, olha, o meu papel aqui é te apoiar no desenvolvimento de competência da sua equipe. É a pessoa certa, com a competência certa, e você precisa apoiar, você precisa criar esse ambiente para a pessoa se desenvolver. E no encontro com o profissional, é o profissional que vai junto, é o profissional que... cadê o link da plataforma para eu fazer? Aonde que está esse ambiente para eu aprender inglês online? A Tainara levantou a mão. Vai, Thay. Desculpa, eu estou no aeroporto, mas eu precisava complementar essa. Vai, gata. Então, e eu acho que é importante a gente pontuar também, Bárbara, o hub de carreiras, né? Então, qual é o meio que a empresa está disponibilizando para que as pessoas sejam protagonistas e tenham autonomia? Então, por muito tempo, a gente migrou de uma mãe Michelin, como a Bárbara falou, para algo onde a gente dizia, sejam protagonistas, e aí as pessoas ficaram um pouco perdidas. A gente está resgatando isso com todo esse processo que a Bárbara contou, mas dentro dessa plataforma de aprendizagem, a Michelin como um grupo, né, com a iniciativa do Talent Campus, está provendo um ambiente onde, com base no que as pessoas declaram que elas querem desenvolver de habilidades e com o que elas têm de habilidades desenvolvidas que elas podem ensinar, a gente tem um ambiente agora que vai ser lançado com o nome de Hub de Carreiras, onde as pessoas vão poder lançar projetos e participar de projetos de outras áreas transversas, onde as pessoas vão encontrar, né, através de uma inteligência artificial, com base nos dados que elas imputaram, mentores e colegas de trabalho que estão com desafios comuns e com habilidades que querem desenvolver. Então, se puder, era só para dar essa sementinha que o Hub de Carreiras ele veio também
no timing correto do trabalho que a gente iniciou com a Nove, né? Então, é mais um meio que a empresa Michelin, como grupo, está provendo para incentivar, né, e prover a autonomia aí de cada um dos nossos colaboradores. Era isso, desculpem o barulho. Boa, garota. Não atrapalhou, não. E, assim, nós somos, como a gente falou, nós somos muito bons de ferramentas, né, pessoal? E a gente precisa dar o sentido para as pessoas. E aí, nessa do dar o sentido, é mostrar que, olha, nós trabalhamos dessa forma, nós identificamos, essa é a nossa cultura, e agora você coloca em prática. E é mostrando, e é instigando, e é trazendo a liderança junta, e por exemplo, todas as lideranças têm algumas reuniões, né, que eu consigo falar com todo mundo, passar a mensagem para todo mundo. Então, é aproveitar essas reuniões de liderança, que são mensais, né, independente do site, independente do ambiente. Olha, pessoal, nós vamos fazer isso, a gente precisa que vocês atuem junto com a gente, que vocês comprem a nossa ideia, e aí você explica, dali surgem dúvidas, dali perguntam, críticas, sugestões. Muitas das vezes demos um passo atrás, adaptamos a linguagem para trazer, para a partir daí aí fazemos uma onda de informação para todo mundo, para que a comunicação fique clara para todos os profissionais. Então, lá dentro das intervenções, quando fala de prática de T&D, não é só eu olhar para fora, mas eu também olhar para dentro. Como eu estou comunicando a nossa prática de treinamento e desenvolvimento, como eu estou passando para as pessoas, como eu estou dando sentido para as pessoas. E aí, junto com a ferramenta que é o Hub de Carreiras, que vai estar dentro dessa plataforma, eu vou mostrar para a pessoa que você mostra ali quais são os seus skills, quais são as suas habilidades que você quer desenvolver, e a inteligência artificial do sistema mostra todos os cursos que você pode fazer como uma curadoria de conteúdo, quem são os mentores naquele tema que você pode procurar, e todos os projetos que existem na organização, e aí projetos globais, tá? Não é só projeto da América do Sul. Todos os projetos globais que você pode participar. Eu quero desenvolver o meu inglês, eu quero quero trabalhar na competência resolução de problemas. E aí eu vou colocar isso no sistema, e o sistema ele já vai me mostrar quem são as pessoas, os projetos e o conteúdo teórico que pode me ajudar. Muito linkado à metodologia 70-20-10. Isso. Não sei se eu respondi. Acho que super, né? Queria complementar. Obrigada, Bárbara. Queria complementar, acho que parte da pergunta especificava, né, do espaço de intervenção de autonomia, e aí de forma prática, quando a gente fala em intervenções que a gente cria, e são algumas das que tem lá, e a gente já implementou em outros projetos também, inclusive uma das crenças que a gente colocou é que aprender merece tempo de qualidade. Então, uma intervenção que vincula essa crença e autonomia é o Momento Michelin de aprendizagem, então, que é uma reserva na agenda, uma reserva institucional de 1 hora na agenda dos colaboradores para aprender. E livremente, então com autonomia, para então justamente criar esse hábito, né? E aí a sementinha da cultura. Outra é o diário de aprendizagem, então as pessoas terem um ambiente para registrar diariamente ou sempre que quiserem aquele aprendizado incidental. Então a gente vai registrando e criando também o hábito até ele se transformar em mais voluntário, né? A gente aprender de forma intencional. E por aí vai. Então, esses são alguns exemplos das intervenções que a gente colocou em prática quando a gente fala do espaço de autonomia. Ô, Davi, a gente tem 5 perguntas aqui, você viu? Então, Bárbara vai ter que responder só com resposta de sim ou não agora. Tá bom. Sim. Não posso falar muito. Não deixa, não. gente. Ju, não tem deixa. Tem umas perguntas aqui que demora 5 minutos para ler, cara. Daí só para ler. Agora é bate-bola. Vamos fez quase uma redação do Enem. Vai. Boa. Fabrício, você tinha levantado a mão, né? A Messias Carol tá aqui, atentíssima. Quer ler a dele, o Davi começar? Eu já tô aqui, vai ler, vai. Fabrício, eu vou ler, vou falar que tá aqui, e daí deu câimbra, né? E aí, se não der, você, se quiser completar, fica à vontade. E daí a gente vai na sequência depois aqui, gente. Em relação à integração do projeto à área corporativa, já existe algum mapeamento para a expansão dessa iniciativa para outros países da Michelin? A Bárbara quer conquistar o mundo. Conta aí, Bárbara. Então, como é global, Fabrício, tem outros países que estão atuando também junto com a gente
Acho que ela deu uma Bárbara travadinha caiu. antes. Voltei. Vocês me ouvem? Voltamos, Ah, tá. ouvimos. Caiu aqui. Fabrício, desculpa aí que a conexão caiu. Como é um desafio global, existem outras zonas geográficas que também estão avançando. Então, hoje nós fazemos troca com representantes da América do Norte, que também está fazendo. E aí, por exemplo, a América do Norte começou com o site, né, da nossa universidade corporativa, que é o Talent Campus. Nós estamos produzindo o site agora, nós preferimos começar com a cultura, eles não. E aí nós trocamos, fazemos o bench com eles de como foi, como é a adesão, como vocês fizeram, e eles já começaram a fazer bench conosco sobre o que nós identificamos na cultura. E só que assim, nenhuma das zonas começou com diagnóstico. E aí nosso time, nossas lideranças têm sido procuradas para oferecer esse benchmarking de como foi o nosso diagnóstico, o que nós identificamos, e aí as empresas, as outras zonas geográficas estão entendendo a nossa realidade para fazerem também. Interessante, muito obrigado, Bárbara. Nada? Só para complementar, porque quando se expande um projeto desse para uma área global, a gente fala em cultura e aprendizado, em que a gente sempre aprende um com o outro, todo mundo tem algo a colaborar. Quando você estende para outras culturas, a gente percebe muitas vezes que a gente é muito igual em quase todos os aspectos e que existem também determinadas nuances e aspectos culturais em determinadas partes do mundo que elas precisam também ser agregadas e selecionadas para que o processo seja efetivo, né? Então, perdão, eu não me apresentei, né? Eu trabalho numa empresa de serviços de petróleo e gás, né? E hoje eu moro nos Estados Unidos, eu trabalho com uma parte de sustentabilidade a nível global. Então, eu encontro muito desse desafio e muito dessa fome de aprendizado, né? Em diversas culturas, né? A gente tem operações médio em que você tem uma cultura totalmente diferente, peculiar, uma série de valores e crenças que também são completamente diferentes das nossas aqui e que, de certa maneira, a gente tem que fazer com que essa troca flua, né? Eu agradeço e parabenizo pelo projeto e a iniciativa de vocês. Muito bom. Obrigada. Ô, Bárbara, eu tentei roubar um pouco aqui no jogo. Eu peguei todas as perguntas que a galera fez e pedi para o chat GPT resumir uma. Então, bora lá, ó. Como a Michelin já promoveu e continuará promovendo a aprendizagem contínua entre os colaboradores, incentivando-os a serem protagonistas, a lidar com desafios de resistência, mudança de mindset e expansão internacional. Então, se a gente fosse resumir todas as perguntas, tá aqui. E aí você pode escolher por onde você quer começar essa. Deixa eu fazer uma de chat GPTzada antes. Gente, nem eu sei. Porque Perguntando assim, nem eu sei. Eu estava pensando, as duas primeiras têm a ver com engajamento, né? A da Sueli e do Elton. Assim, cara, assim, mas a decisão de investir na cultura partiu da autodireção, foi consenso negociado. Qual foi o gatilho do processo maravilhoso? E o Elton pergunta da rede de gestores, como é que engajou super bem, mas como é que foi o comecinho? Então, fala do engajamento da direção e da rede de gestores, como é que você veria? Compraram a ideia, sabe? Nós precisamos fazer, isso está vindo do grupo, e assim, nós temos um board que está muito antenado com o mercado, está muito antenado com as mudanças do mercado. Para vocês terem uma ideia, só fugindo um pouquinho do tema, só para vocês entenderem o nível do nosso board, nós temos o nosso programa de diversidade. E a Michelin é uma das empresas é uma pauta que passa por mim, né? É uma das empresas que financia o Mover, que é o Movimento pela Equidade Racial, e o nosso presidente foi fazer o caminho histórico lá no Cais do Valongo e falou que as pessoas da empresa precisam participar, precisam entender que nós somos uma empresa diversa, mas ela está na base, a gente precisa desenvolver os talentos negros. Então, para vocês terem uma ideia da visão, então a Michelin ela já tem essa característica de estar sempre à frente do seu tempo. E a diretoria segue isso. Então, eu acredito, né, a dúvida que a pessoa me perguntou, o iniciozinho, foi meio que uma surpresa para as pessoas mesmo. Olha só,
Nós vamos prototipar, nós estamos criando, né, trabalhando com a cultura de aprendizagem, vamos prototipar um projeto, a gente pensou no seu nome para você participar, e quando as pessoas entraram meio assim, tá, o que eu estou fazendo aqui? Mas por que eu estou? Tá tudo bem? Tá tudo... E aí eu fui explicando, e aí é onde eu volto, gente. Comunicação. É comunicar, 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 é falar, 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 adaptar a linguagem para que as pessoas entendam e comprem a estratégia junto com você. Porque se as pessoas não acreditarem na estratégia, você vai falar e as pessoas não vão ouvir. Então, quando você começa a dar sentido, quando a pessoa começa a entender que no meu dia a dia, quando eu estou colocando em prática, quando eu estou trocando com um colega do meu lado, quando eu tenho um tutor me desenvolvendo, eu estou aprendendo. É uma forma de aprender. Quando eu ofereço também o meu conhecimento para fazer parte, né, que aí tem uma das intervenções, né, Ju, que é a conexão de talentos. Então, quando eu mostro qual é o talento que eu tenho, quais as habilidades que eu tenho, e que você pode me procurar num hub de carreira para eu te apoiar, eu estou ampliando o leque de possibilidades. E aí eu mostro, e nós temos, né, já falamos, somos bons indicadores, nós temos um ambiente que é um Power BI, que ali nós vamos incluindo quantas pessoas foram qualificadas, quantas pessoas fazem o seu assessment de competência, qual é o gap identificado e como nós estamos tratando isso. Qual é a cobrança que eu faço na liderança? E às vezes a liderança vem, não, eu preciso de um treinamento porque minha equipe não está bem. Peraí, vem cá, senta aqui. Como é que está a sua avaliação? Como é que está o seu feedback com o seu time? Está em dia? E aí virou um critério nosso de eu só avanço para, de repente, fazer uma trilha de desenvolvimento para uma equipe se os indicadores do gestor também estão em dia. Porque não adianta eu ir lá para frente falar, nossa trainer comportamental ir falar, mas o gestor não dá um feedback para a equipe. E aí, pessoal, é como eu falei anteriormente, é trabalho de formiguinha mesmo. Sair todo mundo... Nós temos uma parte que fala ataque em massa, defesa em bloco. Então, é todo mundo com o mesmo discurso, todo mundo avançando. E, falei com o gestor da Bahia, falei com os gestores de Campo Grande, falei com os gestores de Manaus. Então, é você ir adaptando a sua linguagem das devidas proporções, mas ir falando com todo mundo. Não é fácil, não é do dia para a noite, ainda estamos fazendo. E consciente de que pode ser que na frente uma intervenção não seja como nós imaginamos, se nós vamos precisar adaptar, pode ser, mas estamos prontos para isso. Respondi? Agora, essa tua tese de doutorado aí, eu não sei não, Davi. Eu não sei se eu vou conseguir responder tudo, não. Eu vou juntar outras duas aqui, eu tô ajudando. Mas a Sueli fez um comentário, ela fala aqui, então veio da autodireção, não foi pelo amor. Eu acho que, eu vou responder e você me complementa. Quando uma empresa globalmente fala, a gente vai fazer um movimento chamado L3M, Mindset Lifelong Learning, putz, vem lá de cima. Mas quando veio muito de cima. Então, quando veio muito de cima, pulou um degrau e caiu na Bárbara e na Tainara. Gente, esse talento todo da Bárbara, sabe como é que a gente... Por que todo mundo apaixonado por ela? É verdade, eu tô vendo aqui, o povo te ama, Bárbara. Mas sabe por quê? É segurança. Ela tem uma segurança de quem faz. Ela transmite segurança, não transmite? Vocês concordam? E essa segurança, o negócio escuta. Gente, assim, a gente tinha muito, a gente tem vários clientes, e a gente tinha muitas das coisas assim, olha, vou dar um exemplo, eles pediram toda a base de dados, normalmente a gente faz a trabalho da base e entrega os resultados. Você manda a base que eu também quero ver. E vou aprofundar, e vamos usar para outras coisas. Porque eu vejo que a gente, como área de T&D, como área de RH, como área de aprendizagem corporativa, muitas vezes a gente tem dificuldade de usar essa assertividade, essa segurança para vender o projeto. Gente, no primeiro reunião que a gente teve com a gestora dela, a gestora falou assim, elas confiam, eu não confio. Eu confio nelas, não confio no projeto. E aí no último foi que ela falou assim, gente, eu estava errada. Graças a Deus eu não lembrava, senão estaria mó tenso eu e a Ju, né? Eu não lembrava que passou tanta coisa, foram 5, 6 meses de projeto, né? Então, assim, eu queria ressaltar isso porque essa segurança, essa confiança, essa vontade de fazer... A gente fez o festival Control to Culture agora, o tema era coragem. Por causa disso, tem que ter coragem. E tem que ter paixão, sem dúvida. Assumir risco, né, Conrado? Assumir risco, pode ser que não funcione. Gente, as últimas, acho que a Ju e a Bárbara podem responder, se a Bárbara lembrar de tudo, que é uma pergunta as duas são de informal, você viu, Davi? Essa pergunta da Virgínia, que é uma
uma semi-pergunta, né? Fala basicamente sobre como é que você conseguiu fazer as pessoas perceberem os modelos menos rígidos, os modelos mais informais. Então, como é que, de alguma maneira, você conseguiu fazer isso? E a de baixo fala a mesma coisa. No fundo, aqui fala como é que você conseguiu fazer sensibilizar, e a Grazi pergunta quais foram. A gente pode contar, de repente, algumas intervenções das ações informais que a gente está fazendo. Então, como é que você acha que as pessoas se sensibilizaram para fazer? O principal, eu acho que assim, nosso grande gol que nós fizemos foram nos painéis, porque eu trazia as mais variadas lideranças, então casávamos alguns diretores, né, que eram de negócios complementares, trouxemos gestores de todos os dos mais variados perfis. E aí falava com essas pessoas. Então, começamos com esses gestores, e aí, quando ia para o painel de colaboradores, também era muito diverso. E assim, as pessoas que nos ajudaram ajudam no core time, eu estou trazendo pessoas de compras, eu trago pessoas de marketing sales, que são os nossos grandes embaixadores, falando assim, porque essas pessoas vão falar sobre isso nas suas equipes. E pessoal, o assunto sai. As pessoas quando nós começamos agora a apresentar a validação das ações, as pessoas já colocam assim para a gente, já estou ansiosa pelos próximos passos. Então, eu acredito, Ju, me complementa se está faltando alguma coisa, mas eu acredito que o primeiro step ali Virgínia, né? Acho que perguntou. O primeiro step, Virgínia, foi realmente começar assim, despretensiosamente. Olha, a gente vai fazer um painel que nós queremos entender como é a nossa cultura. Como é que você aprende no dia a dia? Essa era a pergunta. Eu aprendo muito mais trocando com o meu colega, numa dúvida que eu tenho, esclarecendo com o meu colega, do que às vezes numa sala de treinamento. Isso é aprender. Isso é aprender. E aí, nesses painéis, já entendemos que começou a despertar. Ainda temos um grande desafio que não sabemos ainda como fazer para chegar na operação. Como é que eu tiro um colaborador de uma máquina para dizer que ele precisa se desenvolver naquele momento, porque tem o risco de um grupo parar. Se um grupo para, se é num setor que produz matéria-prima, se aquele grupo para, não chega a matéria-prima para fabricar o pneu. E aí vai ser um tiro no pé. Então, como a gente pode fazer? Ainda estamos no estudo de estratégia, mas quando vem um profissional, e acho que assim, como o Conrado falou, né, vem acima do acima, quando nós temos visitas constantes, né, de profissionais do grupo, né, os globais, e a pergunta que eles começam a fazer o que vocês estão fazendo para desenvolver os seus operadores? Porque aonde vai retroalimentar e trazermos casos de sucesso e pessoas engajadas, está ali na produção. Nós precisamos fazer com que esses talentos sejam vistos para que eles possam se desenvolver e alcançar outros postos dentro da empresa, outros cargos dentro da empresa. E aí, quando eu tenho um global me fazendo essa pergunta, eu faço, opa, eu preciso entender o que eu posso fazer. E aí, a equipe de T&D, que já conhece esse discurso, já tem essa dor, a equipe vem junto de, olha, vamos junto, o que a gente consegue fazer? Eu não tenho 1 hora, mas você tem 20 minutos? Vamos organizar uma rede em 20 minutos, fazer um bate-papo, vamos mudar a nossa frota de ônibus, colocar o Wi-Fi no ônibus e fazer uma propaganda dentro dos ônibus para as pessoas estudarem enquanto estiverem se deslocando. Trazer ideias e sair da caixa muitas das vezes. Ainda estamos fazendo. Então, ainda não vou dizer para vocês assim, olha, já é uma realidade, tudo mudou. Não, estamos lidando com pessoas, né, pessoal? Então, vai ter o que vai e vai ter o que, eu não acredito nisso, e aí você tem que convencer um pouco mais. Mas o mais importante são os nossos aliados e os níveis dos nossos aliados que estão conosco. Eu acho muito Obrigada, legal. Bárbara. Tem um link. Não sei se eu respondi. Sim, respondeu. Já peguei vários insights aqui. Depois, qualquer coisa, a gente troca mais. Bem. Lá no começo, a Bárbara falou, né, dos valores, que tem um valor na Michelin, que é o respeito às pessoas, e como isso reflete aqui. Das poucas empresas que a gente viu o time de T&D muito preocupado em transpor todas essas intervenções que a gente cria para a operação.
Muitas vezes a gente fala, algumas vão funcionar para o corporativo, administrativo, e não vai funcionar para a operação. E a Bárbara e a Tainara não se conformam com isso. Então, é isso que a Bárbara está falando. Não, a gente vai dar um jeito, a gente vai pôr Wi-Fi, a gente vai fazer um mural. Tem a mesma intervenção para todo mundo, adaptada. Todo mundo vai ter oportunidade de vivenciar a autonomia de alguma forma, e todas as ações propostas. E aí, acho que Porque alguém... tem que chegar, desculpa, Ju, porque tem Pode que falar. chegar para todo mundo, pessoal, que senão não faz sentido. Como os próprios gestores e supervisores de produção falam para nós. Bárbara, hoje eu tenho um engenheiro fazendo pós-graduação e que já fala inglês aqui na operação. Como eu posso desenvolver essa pessoa para que ele participe de processos internos, seletivos internos, para que ele avance na carreira? Então, eu não posso dizer que funciona muito bem, mas só funciona para quem está no administrativo, não funciona para quem está rodando turno. Às vezes foi a única oportunidade que ele teve de entrar na empresa na esperança de crescer ali dentro. E nós precisamos dar essa possibilidade para todo mundo. Gente, 7h30, David. Agradecer demais. Tem uma coisa do ponto de vista da consultoria, eu queria só dizer. É uma delícia trabalhar com um cliente assim. A Ivy, que está aqui, tem essa característica também, de demandar. Eu vou contar para vocês o momento que a gente está com a Ivy, se você soubesse. A gente fez um relatório, e na reunião do relatório, a gente entendeu que o relatório não estava colando com a realidade da Pagonest, a empresa dela. A gente está recomeçando do zero, gente, porque é forma. E a gente faz isso para clientes que a gente fala assim, olha, eu li, não é que é assim, muito bem ver o relatório, tá bem diagramado, bonito, vamos embora. Assim, eu li e tem coisa confusa aqui. A Bárbara, assim, gente, eu acompanho a Ju, estava mais direto, eu acompanho em algumas reuniões, né? Mas a questão do manifesto foi, voltou, acho que até o final. E as pequenas mudanças, parece que a gente vai digerindo o processo, né? Enfim, acho que a grande vontade é de, acho que inspirar todo mundo que está aqui. A gente tem é uma oferta e um jabá. A oferta o Carol, prepara o link. A oferta a gente tem um e-book sobre cultura de aprendizagem. Tá lá, tá aberto. O Davi, você tem ele aí para colocar o link do PDF mesmo, direto? A gente já tem o dado de vocês, não precisa. E eu e a Carol vamos fazer uma versão 2 até novembro. E a segunda coisa é que a gente vai começar a abrir as inscrições daqui a alguns dias para a nova turma do Control to Culture, que é nossa formação em cultura de aprendizagem. A gente fez ele um pouquinho mais curto e, por consequência, um pouquinho mais barato, o valor por aula é o mesmo. Mas, putz, acho que para quem se interessa, eu não vou deixar de fazer o jabá aqui. É uma formação super bacana, dirigida muito para quem está na empresa enfrentando esse tipo de desafio. Então, já está aqui e o Davi já coloca. Gente, 7h30, 1h30. Bárbara, A não gente tem tem como outro evento para agradecer. divulgar com Pint of Learning. Tem A 2 galera, eventos para divulgar. a gente tem uma comunidade também, que é a comunidade de quem vai participando das nossas formações do Academy, e tem uma pessoa organizando para quem estiver amanhã em São Paulo o encontro que vai ser o Pint of Learning, ou seja, para tomar uma cervejinha e falar de aprendizagem, inovação, trocar ideia. Vou colocar aqui também os dados. Gente, pint é aquele copo de tomar cerveja. É basicamente uma breja conversando sobre aprendizado. Não tem nada melhor para fazer, e é lindo ter saído de lá. E quarta-feira que vem a gente tem um encontro, a gente vai falar de liderança. É um caso também fresquíssimo da FleetCor, onde ela vai contar um programa maluco maior que ela fez, e a gente fez uma etapa específica. O professor Paulo Campos estava lá no Leadership Sprint. Muita coisa. Obrigado demais. Isso aqui está gravado, a gente vai divulgar depois isso. Bárbara, sem palavras. Que prazer Obrigada, ter pessoal. trabalhado com você e te ouvir hoje, Davi. Eu que agradeço. Eu que agradeço por nos tirar da nossa zona de conforto, por nos fazer pensar. Foi muito bom.
E para a gente fechar o encontro aqui, galera, vou colocar uma música e vou fazer um pedido inspirado em Alex Bretas e Marcele Xavier. A gente vai fazer uma chuva de apreciação para a Bárbara. Então, coloca aí no chat alguma coisa que você apreciou da fala dela, algum insight que você teve. E assim a gente encerra o nosso encontro de hoje. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Boa noite. Vamos aprender. Boa noite a todos.